Pessoas que... Desculpa. Vamos lá, tá Eu vou tudo fazer certo. de novo, foi mal. Tá Pessoas que chegam atrasadas vivem melhor. Será? É isso que a gente vai descobrir. Hoje nós estamos começando um projeto que é o Pode Sem Pressa. O que é isso? É uma conversa com café, totalmente sem pressa, onde nós vamos falar sobre temas que às vezes vocês vão ver por aí e a gente vai debater aqui opiniões diferentes. Eu sou Daiane Cavalcante, psicóloga, Eu sou a Raíza Junqueira. que também é psicóloga, e nós somos cunhadas, então nós vamos conversar totalmente sem um script perfeito. Então, se você espera perfeição, aqui não é o seu lugar. Vamos dar muita risada e falar sobre essas temáticas. E resolvemos começar com este assunto que é muito polêmico entre nós duas, né, Rá? São extremos. Eu sou a representação do Atraso. E eu sou a representação da pontualidade. pontualidade, gente. Ai. E vocês? O que vocês acham, hein? Será que pessoas que se atrasam vivem melhor? Vamos conversar, Rá. O que você trouxe aí pra gente de dados? Bom, fui pesquisar sobre esse tema, né? E aí eu vi algumas matérias muito parecidas. E aqui as pessoas falam, né? Por que algumas pessoas chegam sempre atrasadas? Né? Psicologia do atraso, porque algumas pessoas não conseguem ser pontuais. O que isso pode dizer sobre a sua personalidade? O que significa chegar sempre atrasado nos lugares? E aí tem várias opiniões e vários, fatores que podem influenciar nisso. Mas um que eu vi que me chamou mais atenção, como uma pessoa atrasada que sou, que eu fiquei chateada, levei pro lado pessoal, que é as pessoas que chegam atrasadas, elas têm uma falta de respeito e consideração com as outras pessoas. Não sei o que vocês acham. O que você acha, dona Daiane? Eu acho que isso é muito relativo. Não que eu esteja passando pano pro que você está dizendo. Por favor, se você me atacar aqui, que seria da nossa relação. Não, mas eu acho que isso é muito relativo, porque essa questão do atraso, existem N fatores para você chegar atrasado. Eu acredito sim que possa ter essa parte de, poxa, faltou um pouquinho de consideração com o outro, mas não só. Imprevisto acontece, né? Às vezes até questões cognitivas também, né, podem estar relacionadas a isso. O próprio TDAH, né? Então, assim, às vezes a gente tá com a mente tão acelerada, com tantas coisas acontecendo, que a gente se perde, né, no meio daquele mundo velho de coisa. Sim. Né? E aí isso pode colaborar, né, Para chegar atrasado. E aqui, o ponto que eu li nessa matéria aqui são de pessoas que chegam cronicamente atrasadas, né? E eu, passo por isso. E teve uma matéria que me chamou bastante atenção, que ela é inclusive baseada, não sei se num estudo de um psicólogo, etc. E ele fala que essas pessoas que chegam cronicamente atrasadas, elas agem assim porque elas querem estar no controle da situação. Então, elas fazem as pessoas esperarem por ela e ela chegar e ter a atenção das pessoas, seria uma coisa meio que inconsciente, mas com uma certa intencionalidade de manipulação. A estrela chegou. A estrela chegou. Será? Será que é será? assim? Fica um questionamento. Não, olha, mas vou falar. Eu achei extremamente ofensivo. Eu não sou a pessoa que gosta de chamar a atenção. Na verdade, em fato, eu odeio estar no centro das atenções. E aí, qual que é o raciocínio que normalmente eu uso para os meus compromissos? Que principalmente relacionado ao trabalho e tal, se você tem responsabilidade com outras pessoas, né? Cara, se eu sou o centro daquele compromisso, se precisa de mim para começar, eu vou me esforçar muito para estar lá no horário. E eu vou estar. É uma reunião que eu tô liderando, eu vou começar a reunião no horário. As pessoas estão me esperando para começar. Agora, quando é o contrário, a reunião vai começar, eu tenho um senso de desimportância que ele liga muito fácil. Eu não sou necessária para aquilo. Por que eu vou estar lá no horário? Não é nem pra quê, mas não vai fazer tanta diferença, entendeu? Por exemplo, os almoços de família. Vocês podem almoçar sem mim, Não, pera. Não precisa Eu preciso esperar. falar sobre isso. Gente, almoço de família. Meio-dia, ok, família, no grupo. Todo mundo lá, tá bom? Tá bom. Que hora que a Raíza chega? Olha, eu já cheguei antes de vocês algumas vezes. Vocês estão ficando mais felizes. Vocês são mais felizes agora porque vocês convivem comigo.
Vocês aprenderam essa flexibilidade comigo. Gente, 2 horas da tarde nós vamos almoçar, entendeu? Então, assim, Não, mas uma hora. isso é uma verdade. Vamos combinar, realmente. Deixa eu explicar pra vocês um pouquinho porque que a Raíza falou, vocês estão convivendo comigo, vocês estão flexibilizando mais. Eu vou trazer agora o ponto de quem é muito pontual. Muito, 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 muito. Ao extremo. E eu sei que isso também é muito ruim. Porque eu não sou pontual só com o trabalho. Sou pontual em tudo na minha vida, ao ponto de ser muito rígida com outras pessoas em situações que não precisaria ser, né? Por exemplo, eu estou indo passear, isso aconteceu várias vezes em viagens em que nós estávamos juntas. Que assim, marcamos um dia antes, vamos sair às 9 horas da manhã em ponto. 8h30 eu já estava pronta, dava 9h01, a galera tava levantando pra passear, gente, era pra passear. E eu tava virada no giraia, muito estressada. Era a Dora Aventureira emburrada, sentada na cama, muito emburradinha. Tipo, nós não vamos sair, gente, com a perninha balançando, eu vou sozinha. Sou independente. Sou independente, eu não preciso de vocês. Mentira, não ia nada, tá? Eu ficava lá, esperava todo mundo, demorava a me regular, mas depois eu voltava pro eixo. Mas assim, aí vem muito também um outro ponto de... não sei se a gente pode levar em consideração, mas eu vou trazer pra mim, não sei se todo mundo é assim, a questão de criação. Eu fui criada de uma maneira muito rígida com horários, né? Então assim, era inadmissível chegar atrasado, né? Então eu sempre escutei se você chega atrasado no trabalho, você vai ser mandado embora. Né? Então, dava 15 minutos, eu já estava lá. 15 minutos antes do horário, eu já estava lá presente. Né? E aí foi um ponto onde eu comecei a flexibilizar mais. Eu e a Raíza, nós já trabalhamos juntas, né? Há um tempo atrás. E aí ela me ensinou muito sobre flexibilidade. Na vida, o universo ele não faz nada errado. Não. O universo sempre vai trabalhar para equilibrar energias. Então, se tem uma pessoa no extremo, vai ter uma pessoa no outro para elas aprenderem a chegar no meio termo. Né? A gente se equilibrar. E aí eu lembro das primeiras reuniões que eu tinha que fazer com a Raíza, e aí eu vou discordar dela, ela era assim o centro da atenção, e ela se atrasava, e eu falava, eu vou cancelar essa reunião. Eu não vou pra essa reunião, eu não vou, eu tava lá na reunião atrasada. Mas a bonita, ela queria trabalhar das 8 às 11, eu chego 10, gente, não tem como. Aí vai marcar de 8 horas comigo. Era mais 8 horas, eu tava dormindo ainda, gente, a menor condição. Então, assim, a gente foi aprendendo a flexibilizar isso, né? Mas aí tá o ponto as pessoas que se atrasam, elas vivem melhor? Talvez, porque eu ficava muito estressada. Eu acho que é legal porque fala o negócio do controle, né? O ponto que esse cara trouxe que é uma questão de controle da pessoa que chega atrasada, de querer controlar a situação, manipular, etc. Eu acho que tem o lado também do controle da pessoa que se incomoda muito com isso, que é essa rigidez. Né? Olha quem veio falar com a gente. Oi, Paçoquinha. Você veio passear aqui? Você quer falar oi, meu bem? Você quer? Você tá de sapinho. Tá de sapinho. Você veio participar da gravação. Fala oi, pessoal. É os meninos. Oi. Cortaram meu pelo. Eu tô pelada agora. Meu bem. Eu também esqueci. Do controle das pessoas que tem a parte da rigidez das pessoas que também se incomodam tanto com a questão de horário. E eu super concordo que não é justo você deixar as pessoas esperando. Se você marcou um horário, você tem que cumprir com ele. Mas o fato disso doer tanto em você e levar para o pessoal, eu acho que também passa por uma rigidez que sem dúvida pode ser trabalhada e ser flexibilizada, né? Sem dúvidas. Porque não é uma questão tão... Inclusive, esse psicólogo que fez essa matéria, eu acho que ele super pessoal, muito rígido ele. Não dá. E aí, eu acho que tem um fator bom que você trouxe, que é da questão cognitiva. Porque esse tema, né? As pessoas que tinham traduzido em mulher. Eu acho que são dois perfis completamente diferentes. E aí tem vários fatores de personalidade que vão falar sobre isso. Mas é sofrido porque você tem... Vou cortar o cabelo. Lá nos irmãos, acabei de marcar. Beijo. Eu atrapalhei com o Atrapalhei. Vai me dar a chave do chinelo. Vamos começar de novo.
Tem que pegar o café, deixa eu pegar o café ali. Tá. Mas você veio falar oi, nossa, meu passou. Vamos apresentar você. Oi, gente, eu sou a Paçoca. Eu sou a Paçoca. Eu sou muito linda. Às vezes eu sou bava. E aí a gente volta pro ponto de... Será que as pessoas que chegam sempre atrasadas, né, elas vivem melhor? Porque aí eu acho que a gente vai falar de 2 extremos de personalidade, que são pessoas que são muito um nível de conscienciosidade maior. Nossa, que palavra bonita. Existe? Conscienciosidade. Joga no Google. Vamos ver se existe. Que tem uma metacognição mais apurada. Então elas conseguem perceber mais, né? Elas controlam mais o dia delas, né? A agenda, a rotina, elas estão sempre atentas a isso. E tem pessoas que são outra personalidade, que na verdade elas estão tão imersas ali, né? A gente vai estar falando de perfil de pessoas mais flexíveis, mais criativas, né? São perfis completamente diferentes. Mas a nossa sociedade, ela é moldada para um perfil de controle e de performance. Então, a gente entende produtividade por pontualidade, por exemplo. A gente entende que compromisso é relacionado a chegar no horário, por exemplo. Então, toda a sociedade, ela molda um caráter muito mais adaptável para essa pessoa aqui mais rígida do que o contrário. Só que aí a gente vai falar também que hoje as pessoas, o nosso mundo, ele pede por pessoas mais criativas e flexíveis. Nossa, eu E ia aí? contar um negócio disso. Pois é, e aí, tipo, como que você é as duas coisas? Se são perfis completamente diferentes. Aí eu não aceito o lado da falta de controle aqui, né? De adaptação desse perfil criativo. E ao mesmo tempo eu cobro flexibilidade e criatividade desse perfil. E a gente não sabe como ser as duas coisas. Então eu fico uma pessoa aqui, que normalmente é esse atrasado crônico, sofrendo para se adaptar. E essa pessoa aqui sofrendo porque as pessoas que também têm qualidades que ela, às vezes, não qualidades, mas características que ela não consegue, às vezes, expressar tanto, cobrando também dela que ela, né, tem uma performance nesse sentido. Falando nesse negócio da criatividade, eu lembrei, antes de ser psicóloga, eu fui publicitária, né, eu trabalhava em agência, e eu nunca vou me esquecer disso. Eu chegava cedíssimo, porque eu atendi o cliente, né? Eu era gestora de contas, então 8 horas meu cliente estava funcionando, eu tinha que estar lá 8 horas, né? E aí eu chegava e tinha demanda para a área criativa fazer. Dava 9, dava 10, dava 11, ninguém chegava. É criativo ou é para dormir? O que é pra gente fazer ali, né? E aí eu lembro especificamente de que tinha alguns colaboradores da área de criação que eram mais pontuais, tipo, dava 9 horas, estava lá. E aí as minhas campanhas, quando iam para a mão desse pessoal, e eu apresentava para o cliente, voltava cheia de alteração, ou era reprovada ali, às vezes não era bem o estilo, o que estava acontecendo, ou eu mesma ali já reprovava, falava, não é isso que o cliente quer. E tinha um diretor de arte, gente, a vida pessoal desse cara era bastante questionável, sabe? O que ele fazia fora da agência não é problema meu. Talvez ele saiba quem é ele, porque nós já conversamos sobre isso. Mas ele chegava na agência 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Ele é um pouquinho pior que eu. E aí, eu entregava o job na mão dele e falava, cara, faz. Não dava 2 horas, ele entregava o negócio. Impecável. Não tinha nada que ia pra mão dele que voltava com ressalva. Chegava impecável. Ele era bom. Ele era muito bom. Eu não sei o que você faz na sua vida pessoal, mas não sei. Mas tá diferente. E a criatividade aflorando. E o menino era 0 pontual. E dava 5 horas da tarde ele ia embora. E ninguém enchia o saco dele, porque o cara era bom pra caralho. Olha aí. Eu falo isso. Se você... O que é produtividade, afinal? Você passar horas pra fazer uma demanda e cumprir um horário, ou você conseguir fazer isso de uma forma muito mais focada e rápida e usar suas horas para outra coisa. Exato. Mas aí tem outro ponto. Aí tem aquela pessoa que não é nenhum nem outro, entendeu? Ela chega atrasada, ela não entrega. Aí quando a gente vai para o ambiente corporativo, isso é ruim? Aí essa pessoa não fica. E eu acho que tem o ponto também da transparência e do comprometimento. Que
que é, no final do dia, você tem que ser responsável pelas suas entregas e você tem que ser transparente com as suas limitações. Quem é neurodivergente vai funcionar nessa questão do estímulo, né? De entregar de última hora, né? Porque quando vem a pressão, a gente brinca, né? Tem vários memes sobre só funciona com prazo, né? Com deadline ali, e aí você entrega em meia hora, mas você tinha 2 semanas pra fazer o negócio. Nossa, é engraçado, né? Mas é o estímulo, a pressão que faz você entregar. Então, Mas aí, o negócio da pressão. Essas 2 semanas que você tinha pra fazer, você conseguiu vivê-la bem? Ou você ficou com aquilo mentalmente, assim, nossa, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar? tem esse Porque ponto, tem esse porque ponto. se isso causa esse ciclo de ansiedade que vai fazer a pessoa procrastinar, mas também travar depois, aí ela não entrega. Mas aí eu acho que vai passar muito por uma questão de autogestão, de se conhecer, saber que a pessoa funciona assim. E hoje tem esse fenômeno, né, de tantas pessoas adultas agora buscando diagnóstico ou se percebendo, né, com traço de neurodivergência, maioria TDAH, porque realmente a pessoa não tem conhecimento que ela funciona assim. E a pessoa está sempre tentando se adaptar, manter uma constância de produtividade, né? Então ela está tentando. Eu passei muito por isso, né? Então você quer produzir, se me disseram que eu tenho que produzir, né, das 8 às 18, eu vou me forçar a produzir das 8 às 18. Só que se eu produzo com um foco maior, eu sei que eu produzo muito mais. E aí eu já gastei toda a minha energia mental. Mas eu fico forçando para continuar produzindo, que leva ao quê? Esgotamento. E aí é incrível essa questão do esgotamento, né? Porque assim, se abre a rede social, é todo mundo produtivo. Todo mundo batendo meta, todo mundo bonito, com o corpo em dia, né? Que é isso, gente? Entrando na banheira com gelo. Nada contra se você faz isso, não tem problema, pode continuar fazendo, né? Mas é assim, tem gente que consegue e tem gente que não. E aí a pessoa se culpa muito por não. Muito. Quando a gente volta para esse lugar, né, do será que vive melhor, será que não vive, quem chega atrasado ou não, eu chego à conclusão de que depende. Depende porque o extremo de quem chega pontualmente, de ser extremamente rígido e às vezes sofrer, igual eu citei o meu caso aqui, né, que leva essa rigidez do horário em todas as atmosferas da minha vida, apesar que eu tô melhorando, viu, gente? Eu tô terapeutizada também. Mas por outro lado é muito bom, né? Então, assim, por exemplo, na clínica com os meus pacientes, se eu atraso 1 minuto é muito, né? Acontece do meu paciente atrasar comigo, mas eu não atraso com ele, né? Porque muitos ficam ansiosos por aquele momento, né? Criam uma expectativa muito grande e tal. Então, assim, e você já organiza a sua vida em torno disso, né? É o seu trabalho, né? É o meu trabalho. E aí, quando a gente já pensa, né, dessa sociedade da exaustão, né, e essa pontualidade, e aí é um ponto. Às vezes você, por ser muito pontual, e isso entra muito na cobrança, que a gente já abre mais essa atmosfera dessa discussão, você não sabe parar também, né? Você não sabe reconhecer o limite também Você não sabe reconhecer. de produtividade. Eu acho, percepção, acho que tem um fator muito grande para esse tipo de personalidade, que é a questão de levar muito mais em consideração a percepção do outro. São pessoas que valorizam muito agradar o outro, e aí o desagradar ele tem um peso maior. Eu acho que essas pessoas que são mais flexíveis, elas se importam menos em desagradar, né? Mas isso não quer dizer que elas não sofram com o fato de elas não conseguirem performar algo que a sociedade coloca como sendo muito natural. Pra ela não é natural. É o mínimo que você tem que fazer. Você tem que fazer chegar no horário, assim, então você não tem compromisso, não tem responsabilidade. Só que, às vezes, é muito sofrido pra pessoa fazer isso. Aquele exemplo que eu tava dando, né? Quando eu sou essencial pra alguma coisa, eu vou me forçar muito pra chegar no horário. Cara, é uma preparação muito grande, me demanda muito esforço. Então, por exemplo, sei lá, vou viajar, marquei um horário com as pessoas do trabalho. Sei que as pessoas não vão sair sem mim e eu vou atrasar todo mundo? Não vou. Então eu vou me esforçar, vou colocar 5 despertadores, vou acordar muito mais cedo. Então, assim, é um esforço mental e tenho medo de eu não conseguir, né, tipo, chegar no horário. E ainda nem só a questão de acordar. Às vezes, eu já tive períodos que eu consegui organizar melhor o meu sono, que eu acordava cedo,
muito antes do meu trabalho, e mesmo assim eu me atrasei. Vou acordar cedo pra me atrasar com calma. Calma, é a minha. Não manda. Mas é porque a percepção do tempo, ela de fato é diferente. Nessas matérias aqui, tem vários estudos que trazem isso. Inclusive, tem um dado muito interessante que fala que as pessoas com essa personalidade, né, enfim, ela tem o pré-frontal dela, de fato, processa a informação, né? A parte executiva funciona um pouco diferente. E ela tem a percepção de segundos maior. Então, uma pessoa normal, ela vai, tipo, percebe o segundo passando em 58 segundos. E uma pessoa, né, neurodivergente, ela vai perceber, às vezes, 78 segundos, 1 minuto passando. E talvez esses 18 segundos que vão acumulando a mais, no final do dia, né, vira muito mais coisa. Vários minutos. E realmente, a percepção do tempo é muito diferente. Eu não vejo, sou muito otimista com o tempo. Eu sempre acho que vai dar tempo, eu sempre acho que eu consigo fazer mais alguma coisa. Eu sempre acho, às vezes eu falo, nossa, eu tô com tempo. E aí, não tem, porque eu realmente não. Olha, percebo. eu começo a pensar que essa questão do organizar o tempo, e eu sou muito otimista com o tempo, às vezes eu entro nesse lugar quando eu tô viajando. Porque aí eu coloco. Porque você é neurodivergente, mas você tenta compensar bastante. Eu coloco 50 roteiros pra fazer em 2 horas. Exato. A gente é muito otimista com o tempo. E aí, eu li que em várias matérias, né? 5 coisas que você pode fazer pra não chegar atrasado e tal. Tipo, coloque mais despertadores, ou tipo, coloque um despertador pros seus compromissos e tal. E tem uma coisa que acontece muito comigo quando eu tenho alguma reunião. Que é tipo assim, eu tenho que me programar porque eu não posso entrar numa atividade que vai me demandar foco, sabendo que eu tenho um compromisso, sei lá, daqui 15, 20 minutos. Porque a chance de eu focar aqui e esquecer completamente disso aqui é gigantesca. Isso acontece várias vezes em reunião. Eu sei que eu tenho uma reunião daqui 15 minutos. Aí eu olho pro negócio e começo a fazer. De repente eu entrei no outro universo e eu esqueci da reunião. Ai, eu lembrei de um negócio, você falando isso aí. Também tem um outro ponto do esgotamento, né, que você estava falando, e você trouxe essa agora do hiperfoco naquilo que você está fazendo. Eu acredito também que essa parte do... Nem sempre, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas essa parte do atrasar ou não atrasar, e também tá ligada um pouco quando você vê propósito, igual a questão da entrega. O sentido, né? O sentido. Eu vejo sentido nisso aqui que eu tô fazendo. Aham. Eu vou entregar. E talvez você não vai nem procrastinar aquilo, né? Você não vai... Ou A vai. gente teve uma conversa sobre isso. Né? Então, você vai fazer aquilo porque você gosta, porque você vê sentido. Gente, quem nunca, né? Trabalhou com uma coisa que você não tá afim e você procrastina até o último segundo e você só entrega porque o salário tem que cair na conta. Ou você procrastina porque é difícil, porque é Porque uma é demanda difícil. grande, né? E que às vezes você não tem conhecimento daquilo Não e tem tal. conhecimento. Depois você pode até gostar. Você Exato. vai falar, nossa, era só isso. Mas eu não sei fazer, é difícil, e aí não gosto, e aí você se limita e acaba não fazendo. Isso, exatamente. Eu queria dar meu depoimento que é sofrido. Eu já me cobrei muitas vezes em relação a, tipo, cara, como eu não consigo fazer o mínimo. Porque eu sempre digo que é o mínimo. Como eu não consigo, tipo, chegar na hora. Como eu não consigo fazer mais coisas no meu dia. Tipo, eu preciso ser prática, eu preciso fazer as coisas concretas. E eu me cobro super por isso. E é extremamente frustrante. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui o diagnóstico me ajudou muito nesse sentido, né? De ajudar a entender as minhas limitações, principalmente por conta do esgotamento, porque eu era, né, tentava continuar fazendo e me cobrava muito essa questão da produtividade. Mas principalmente também para me culpar menos em relação a não conseguir me adaptar tanto a todas as demandas que as pessoas têm de mim. E ser muito clara, eu tava falando do negócio da transparência. Cara, isso aqui eu consigo fazer. Eu falo muito para as pessoas do meu trabalho, elas já acostumaram. Cara, não marca reunião comigo 8 horas, por favor. Se puder ser, tipo, 10 pra frente, eu fico mais agradecida. Se não for ter um impacto nenhum na sua agenda, e eu falo, eu tenho muito esse tipo de conversa com o meu chefe, tive desde quando eu fui entrar na empresa. Olha, eu preciso trabalhar com flexibilidade de horário. E aí, isso significa que eu vou não ter compromisso de jeito nenhum, mas você pode contar com a minha flexibilidade também. Então, preciso hoje de uma reunião 8 horas? Beleza, eu vou me esforçar para estar lá 8 horas, né? Então, eu acho que tem essa questão da gente se entender e conseguir colocar isso para as pessoas também, pra gente não sofrer tanto com essa necessidade de se adaptar, porque é sofrido. Eu imagino que é. Então, assim, às vezes tem alguns pontos, por exemplo, a pessoa tem insônia, né?
né? Às vezes a pessoa tá passando por algum problema de saúde ali, também não tá conseguindo se alimentar direito, não tá tendo energia, Sim. né? Questões de intolerância e tal, e ainda tá fazendo... Gente, tem N fatores que pode fazer com que a pessoa atrase, né? E eu entendo que, assim, realmente, do outro lado tem alguém esperando a sua pontualidade. E às vezes o seu atraso pode atrapalhar a rotina inteira daquela outra pessoa, pode te causar prejuízos, né? Então, assim, por exemplo, uma entrevista de emprego. Você chega atrasado, gente, eu já trabalhei com recrutamento e seleção. Então, assim, a pessoa que chega muito atrasada sem avisar ainda por cima, é um ponto a menos. E eu acho que tem um fator do outro lado também que eu sempre considero, que é a gente, enquanto também recrutador, né, enquanto empresa, a gente achar que a gente tem um aval também pra atrasar, porque já vi isso muito, né? Nossa, não, é um filtro, né? Se a pessoa não gente. esperar, tipo, ela não quer tanto. Que é ridículo, né? E a gente também tem que ter esse respeito. Então, assim, por isso que eu falo que essa questão, enfim, não vamos generalizar, mas essa questão de você não ter consideração ou respeito por outras pessoas, assim, passa muito longe da verdade na maioria dos casos. E muitas das vezes vai mesmo ser essa questão interna de como a pessoa processa o tempo e como ela consegue, né, se organizar para executar as coisas na prática. Porque às vezes é mais difícil para ela mesma. Né? É muito mais difícil. Eu vou muito para esse lugar que a gente não pode generalizar nada. Nem que ser extremamente pontual é o correto e nem que atrasar sempre é o correto. Né? Porque cada caso é um caso. Né? Então, falando desse negócio da sociedade, né? A gente tem que ser pontual e tudo mais, que é o mínimo. Foi na reunião da escola da minha filha, né? As aulas vão começar e tal. E aí tá lá falando, gente, é o mínimo que se espera, é um uniforme, traga os materiais e não sei o que. Seja pontual. Eu falei, gente, esse mínimo tá muito complicado. Muito complicado, porque assim, a minha filha, o que eu tenho de pontual, ela tem de, uau, tá tudo bem, as pessoas me esperam, eu vou chegar falando, cheguei na escola, porque é isso que ela faz. Né? Leonina pura. Então ela já chega chegando, assim, e literalmente ela fala isso, ela chega atrasada, é bem como se fosse a estrela chegando, né? Ela abre a porta assim, tchau, cheguei. Tem atenção e todo mundo olha, E né? todo mundo olha, ela gosta disso. Eu falo, gente, não é possível que ela tá se atrasando propositalmente e acorda às 5 da manhã pra aula começar às 7h10. Eu falo, não é possível, ela acorda cedo pra se atrasar com calma. É literalmente isso. E assim, funciona muito de você começar a funcionar. Eu vejo que você acorda, você já acorda rápido. Menina, chefe de excursão, ó, tomando esse café aqui agora e ninguém me aguenta. Exato, eu demoro a acordar. Tipo, pra mim, amanhã ela tem que ser mais lenta, né? É o meu modo de funcionar também. Eu não consigo ser tão ativa. Quando eu me forço a ser muito ativa de manhã, é bem cansativo. Mas você tava falando desse negócio, eu lembro que quando eu era mais nova, teve uma época que eu morei de frente ao meu colégio. E eu estudava à tarde. Minha aula começava 2h da tarde. Cara, eu juro, eu chegava atrasada. Era literalmente eu atravessar a rua. Eu chegava 5 minutinhos atrasada. Gente, a minha filha só herdou. Só herdou. Juro. Cara, eu não sei. Cara, é sofrido, gente. Fala, gente, não é possível que eu não consigo. Não, eu imagino que é sofrido porque todo mundo fala na sua cabeça, todo mundo enche o saco, né? Então, assim, agora na escola, né? A Alice perde o primeiro horário quando ela chega atrasada. Então, você é punido. Sim, muito punido pela sociedade. Você é punido, sim, claro. Mas aí na minha cabeça aqui, enquanto mãe, eu falo assim, poxa, a minha filha, não tem insônia, tá muito bem alimentada, tá tudo certo, porque dorme fácil. Dorme fácil, gente, dormiu. Entende? O que justifica isso? Não usa tela com frequência. Aqui em casa nós somos muito rígidos com isso, né? Porque ainda tem também esse fator das coisas que te dispersam. Sim. Né? Ficar muito no celular, rede social, é ladrão do tempo. Sim. Entendeu? Então isso, total. Você tá desfocada ali, ó. E às vezes é muito mais prazeroso você ficar numa tela, mexendo ali, vendo a vida dos artistas, né? Do que de fato fazer o que você tem que fazer. Esse negócio é um ponto que eu trabalho bastante, né? Quando a gente tá com esse esgotamento, a gente não percebe que a gente tá forçando mais do que deveria, a gente, ao invés de ir pro descanso, a gente vai pra desassociação. Então eu tento
desconectar. E aí onde eu vou pra tela, né, pro celular, fico lá naquele limbo, vendo coisas, né, que vão me desligar. Ou fico vendo uma série que eu não quero pensar, a gente fala muito isso, né? Ah, que eu só assisti um negócio aqui pra não pensar em nada, e fica vendo a série e vendo o celular ao mesmo tempo. E não vê nada. E não vê nada. Então a gente não consegue ter o descanso mental que a gente precisa, e a gente vai pra essa compensação que é desassociar, né? E aí, né, muito, né, prejudicial pra gente. E é bom a gente falar desse tema, porque eu acho que ele tá tão atual, essa questão da neurodivergência, né? E, enfim, toda hora na internet a gente vê um vídeo, as pessoas se identificando. E aí tem pessoas criticando, né? Falando que, todo mundo agora tem diagnóstico, etc. E aí eu fico pensando, né? Tem um extremo de tudo, né? Que é a gente patologizar muito as coisas, que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem muita questão da sociedade que a gente vive, que ela coloca a gente um pouco nesse lugar doentio também, né? Sim, muito. Que às vezes a gente começa a ter sintomas por diversas outras causas que não necessariamente, né, um transtorno, não necessariamente uma neurodivergência, uma condição, né? Então, eu acho que a gente tem que considerar esses fatores, mas não negar a importância de que as pessoas se compreenderem, entenderem como ela funciona, ajuda muito nesse processo. Então, o diagnóstico ele pode trazer muita clareza para a pessoa se colocar de forma mais saudável no mundo, assim, em tudo que ela faz, né? Faz muito sentido isso aí que você falou. E realmente nós estamos numa sociedade que todo mundo tem algum transtorno. Não raras às vezes, e agora isso virou moda, e eu acho ruim, eu acho assim, de verdade, que são comentários, então assim, se você faz isso, cuidado com o que você tá falando. A pessoa é um pouco mais lenta, ou às vezes, né, ela tem dificuldade de socializar, coisas nesse sentido. É autista. É autista. Então, nós fomos interrompidos. Porra, Wesley. Na hora que a gente tava no auge do negócio. Oi, amor, ficou tão bonito seu cabelo. Voltando. Então, assim, a gente tem uma coisa acontecendo na sociedade que é quando você é um pouco mais lento, quando você não gosta de socializar tanto, quando você tem dificuldade de se enquadrar em algumas situações, é autista. Porque o fulano é autista, o menino na escola tá tirando nota, é autista, certeza que é autista. Ou é mais agitado, é TDAH. O TDAH, não, exatamente. A criança toma Ritalina. É Ritalina. Então assim, então é TDAH com autismo, entende? Então virou muito isso. E às vezes não. Às vezes a criança tá chegando atrasada, às vezes ela demora um pouco mais, o próprio adulto também, porque dispersa muito na rotina com rede social, com tela, enfim. Vou chover numa olhada aqui, porque todo mundo sabe disso, tem 252 mil estudos a respeito disso, né, do impacto das telas no nosso modo de funcionamento também. Então assim, antes de você sair por aí chamando os outros de autista, falando que tem TDAH, ou rotulando seu filho, se for o caso, ou você mesmo, experimenta diminuir a quantidade de estímulos que você tem durante o dia, entendeu? Menos postagem, mais vida real, sabe? Menos saber da vida dos outros ali na televisão, ou enfim, onde for. E quantas coisas a gente pode ajeitar, melhorar antes de chegar a um ponto de ter que medicar, né? Com certeza. Então, alimentação, exercício físico, tirar os estímulos de tela, né? Melhorar ali a atenção. Só da gente equilibrar a dopamina, a gente já ajuda muito a ter um funcionamento melhor. Né? Olha, na sistêmica, a gente olha tudo, né? Uhum. Então, assim, meus pacientes não me deixam mentir. Chega lá, tô com depressão, tô com dificuldade de concentração, tô ansioso, um monte de coisa. Deixa eu ver seus últimos exames, traz aí, vamos olhar como é que estão essas taxas. Né? Vamos ver se tá com uma anemia, vitamina D, né, B12. Vamos olhar como que tá isso, como é que tá seu sono, enfim, como que tá essa rotina, tá fazendo exercício, não tá, tá alimentando, não tá, já foi nutricionista? Porque, gente, não tem como, se nós não nutrimos o nosso corpo, como é que a gente vai ter energia pra fazer algo? O nosso cérebro também, né? não dá conta. Né? Aí você vai chegar atrasado mesmo. Sim. E não vai estar feliz, viu? Você não vai viver bem com isso. Não vai viver bem. Mesmo chegando atrasado, mesmo que você não ligue pra ninguém, que você não tenha consideração, ainda assim você não vai ser feliz. Não vai. Cara, mas eu acho que esse tópico, ele é tão bom. Esses dias eu tava, porque assim, desde que eu fui engraçado, né? Só fazendo um parênteses aqui. Como eu cheguei na questão do meu diagnóstico? Foi um processo? Qual que é o seu diagnóstico?
Não sei se cara me expor. Ah, então tudo bem. Quando eu comecei a identificar, foi nas minhas primeiras equipes, assim, eu comecei a atrair muita gente com traços de TDAH pra minha equipe. E aí eu ficava, gente, não é possível. O universo tá tentando me dizer alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre neurodivergência, entender melhor e tal. E aí, assim, eu olhava e falava, nossa, tem umas coisas parecidas aqui, mas não é tudo, né? E aí, beleza, mas eu fui estudar para tentar entender melhor como as pessoas funcionavam, para elas conseguirem trabalhar melhor, né? Para mim, esse é o meu mantra da liderança, não é a pessoa que se adapta ao líder, é o líder que se adapta à equipe. Então, você tem que fazer, né, suportar para que as pessoas performem melhor. E aí, enfim, isso foi ficando tão evidente, mas tão evidente, que aí eu, aprofundando, cheguei em outros espectros também da neurodivergência, né? Então, a gente vai falar do TEA, que é um espectro, a gente vai falar de autossabotagem e superdotação, a gente vai falar de bipolaridade, que também é um traço de neurodivergência, enfim, entre outras coisas. E aí, falando do meu diagnóstico, depois de adulto ter descoberto, trouxe, além dessa clareza de tentar entender, principalmente a questão do esgotamento, porque eu já tinha tido várias vezes na minha carreira, trouxe também essa questão do, poxa, mas eu sofri a vida inteira com isso, a vida inteira tentando me adaptar, e era só eu saber que eu funcionava diferente, porque não é óbvio na cabeça da gente que a gente funciona diferente. Você acha que todo mundo pensa igual? Eu sempre tive muito uma questão com comunicação. Nossa, não é possível que as pessoas não estão me entendendo, gente. E eu sempre achei que era uma habilidade a desenvolver. Sendo que, na verdade, é uma comunicação que ela já tá, tipo, às vezes pensando lá na frente. E a pessoa ainda tá aqui, eu não entendi que a pessoa tá aqui, a pessoa não entendeu que eu tô lá e vira um ruído de comunicação, né? E, enfim, então eu acho que a gente não pode desmerecer o fator diagnóstico, o fator das pessoas irem atrás, buscar informação. Então tem um lado positivo, sim. Tem um monte de gente trazendo informação sobre isso no TikTok. Poxa, que bom, as pessoas estão tendo informação, elas estão falando sobre isso, sobre isso, trazendo conhecimento. Tem que ter o lado da responsabilidade também das pessoas se identificarem, buscarem de fato entender sobre e buscar um diagnóstico sério com um bom profissional. Mas a gente tem que ter cuidado com o outro extremo que hoje tem muito, que são profissionais que patologizam todo mundo, diagnostica as crianças sem, de fato, fazer a avaliação necessária, sem teste. Então, tipo, às vezes chega uma criança lá, 4, 5 anos, porque ela é autista, não, de 5 anos, calma. Tem muito tempo ainda para essa criança desenvolver, a gente entender se é um autismo de fato. E aí já vem de um monte de terapia amarrada ali. Enfim, Virou uma indústria. E os pais, né, com receio de, tipo, não dar o suporte que a criança precisa, porque eu já acho que os pais têm muito mais clareza em relação a essas informações, acabam, né, ficando reféns. Então eles vão lá, gastam rios de dinheiro com um monte de terapia associada, que na verdade não era necessário naquele momento. Então, assim, se informem também para não cair na mão desse tipo de profissional, né, buscarem profissionais sérios. Mas a gente também não tem que equilibrar por conta dessa patologização em excesso, porque às vezes é só a nossa sociedade que tá doente mesmo e não necessariamente a gente enquanto indivíduo que, né, tem um problema. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, gente, onde é que nós queremos chegar no final dessa conversa toda, né? Trazendo a nossa pergunta problema, assim, né? Assim, pessoas que se atrasam, elas vivem melhor? Nem sempre. Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende, né? Essa frase é muito famosa dentro da psicologia, né? Depende. Depende do ponto de vista, depende de quem, depende da situação, depende do contexto, né? Então, às vezes um atraso pode ser sim uma falta de respeito e às vezes pode ser que não, né? E aí, o que você achou de falar sobre isso? Eu gostei, é um tema que me toca muito, né, particularmente, e eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão da neurodivergência para as pessoas terem consciência que os cérebros são únicos, né? Nem quando a gente fala de alguma condição, tipo o autismo ou o TDAH, gente, é um espectro. Cada pessoa vai vivenciar de uma forma. Não existe nenhum autista que seja igual a outro autista.
não existe ninguém com altas habilidades de superdotação que vai ser igual a outra pessoa. Tem questões associadas, a gente pode ter dupla excepcionalidade, às vezes pode ter até 3 condições associadas. Então, assim, é muito individual, cada cérebro funciona de um jeito. E a gente precisa ter um pouco mais de empatia para entender como as pessoas funcionam. E também com a gente mesmo, né? Ter essa compaixão de falar, poxa, será que eu funciono de uma forma diferente? Deixa eu tentar me entender e ser um pouco mais empático comigo mesmo também, né? Empático comigo mesmo, né? Eu acho que é um tema muito atual e importante. E eu gostei de ter falado sobre isso. Eu também gostei. E aí aqui eu vou falar, como eu disse no início do vídeo, né, de um extremo da raiz, e da mesma forma que impacta, ela também me impacta, porque eu já estive há muito tempo atrás nesse lugar de achar que era uma falta de respeito com o outro. Poxa, você atrasou, falta de comprometimento comigo. Você não me avisou, não aconteceu nenhum imprevisto, não aconteceu nada. Né? Mas aí com o passar do tempo eu fui flexibilizando um pouco mais isso, entendendo que também existe uma rigidez do lado de cá. Né? Então, mais uma vez, antes de você ficar chateado, puta, e com o outro que atrasou, vamos tentar entender o contexto. O que foi? Às vezes foi falta de respeito. Sim. Às vezes não. Né? E o fato é que fala aquela máxima que funciona para a maioria das coisas, né? Isso, o comportamento, ele vai falar muito mais da pessoa do que sobre você. Então, a gente não precisa pessoalizar, né? Não precisa levar para a pessoa, foi com a intenção de me atingir. Não te tira o lugar de, às vezes, foi um desrespeito com você, com o seu tempo. Mas não precisa, né? Não quer dizer que a pessoa não gosta de você. Ou que ela quis te atingir. Ela tá fazendo pra te prejudicar. Né? Nossa, porque nós temos uma mania de achar que tudo é pessoal, né? Nossa, e não é assim. Essa pessoa tá nem nada com você. Ela simplesmente não conseguiu chegar a tempo, né? Às vezes teve um imprevisto em casa também, enfim. E aí é onde entra a comunicação. E a transparência, né? E você fala assim, poxa, como é que tá essa questão da pontualidade? Tá acontecendo alguma coisa? Né? Você tá precisando de ajuda? Olha, hoje me atrapalhou, hoje atrasou, por conta do atraso não vou conseguir falar com você, a gente vai precisar cancelar aqui, porque é importante. Então é nessa relação que a gente vai construindo, né? O que é importante para um, para o outro, para ficar mais saudável, assim, menos julgamento, mais comunicação, né? E fazer acordos, por que não fazer acordos, Sim. né? Então, quando a gente comunica, a gente fala, olha, esse aqui é um limite pra mim, então, se você puder se adequar a esse aqui, eu acho que vai funcionar bem pra gente. E você coloca o seu também, enfim, são acordos mesmo. Quando a gente evita conversar e a gente só supõe que o problema é determinada coisa, né, o que a pessoa tá fazendo com uma certa intencionalidade, a gente fica nesse lugar onde nada muda, a gente só sofre, né? Então, faça acordos, comunique, expresse. O outro não tem bola de cristal, né? Pra saber que aquilo tá te chateando, né? Exato, até porque às vezes pra pessoa ela não Nem é um problema. tá tudo bem, né? Acontece, é crônica, é normal pra ela já, né? Então, Exatamente. E nem sempre ela tá vivendo bem por causa disso. Exato. Lembrando, ela tá? não tá tirando vantagem disso. Exatamente. E não é porque você é pontual também, quer dizer que você tá feliz, ou que você tá triste, ou que você tá vivendo mal. Nada disso, né? Cada caso é um caso. Então acho que no final do dia é sobre a gente aceitar as diferenças. E comunicar sobre isso, né? E fazer Acordos. No final do dia, a vida é toda sobre isso, né? Todo lugar que eu vou falar, o problema é comunicação. Tem antes da comunicação. Primeiro vem a clareza, o que é importante pra você, o que é o outro, e os acordos que você faz de acordo com aquilo ali que é identificado. Mas isso aí dá muito pano pra manga, muita conversa, talvez possa ser o próximo tema. Então, gente, um beijo pra vocês, obrigada. Quem quiser patrocinar o café, viu? Porque vocês viram que Coffee aqui mais, Starbucks. muito café. Espero que vocês tenham gostado. E Obrigada. Beijo. beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.